Liberdade. Liberdade de imprensa. No Brasil, o direito de expressar e publicar livremente opiniões e fatos está assegurado na Constituição Federal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística à imprensa. O que permite que os veículos de comunicação social assumam um papel fiscalizador dos três poderes do Estado, além de atuarem como pontos de difusão da informação, estimulando a troca de ideias e a formação da cidadania. Discutir o uso responsável dessa liberdade, assim como provocar reflexão sobre os interesses que agem sobre ela, é questionar limites éticos, é defender a transparência, a isenção e espaços favoráveis ao exercício e à consolidação da democracia, por um país melhor e mais justo. Olá! Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a liberdade de imprensa no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Igor Fuser, conselho editorial do Brasil de Fato, Leonardo Severo, jornalista e autor do livro Latifúndio Midiota, que aliás, com o qual ele me presenteou, daqui a pouco eu vou apresentar. E Renata Miele, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé e da executiva do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Recentes eventos que discutiram a mídia na América Latina citam como agentes que ameaçam, muitas vezes, a liberdade de imprensa, governos, medidas judiciais, organizações criminosas e até o poder legislativo. O Brasil é citado num relatório da ONG Press Emblem Campaign como o país mais violento da América Latina para o exercício do jornalismo. A pergunta para começar é a seguinte: que poderes institucionais ou não tentam calar a voz dos jornalistas, as nossas vozes? Vou começar com as damas. Renata, a quais poderes está submetida ou, pelo menos, de certa maneira, oprimida a voz da mídia? Bom, primeiro, boa noite. Eu queria agradecer o convite da TVT para discutir um tema tão importante como esse. Eu acho que no Brasil a gente vive um ambiente da mais ampla liberdade de imprensa, né? Eu acho que os jornalistas e a mídia brasileira têm gozado de liberdades para publicar e desenvolver o seu trabalho de maneira bastante satisfatória. Agora, é claro que a gente tem casos onde há obstáculos ao exercício da profissão de jornalista. E eu acho que isso acontece principalmente em situações onde o poder político e econômico tem um peso que coloca a ação profissional dos jornalistas sob a sua tutela, né? E a gente viu recentemente alguns casos de jornalistas que foram assassinados, principalmente jornalistas que exerciam atividades não só nos veículos de comunicação, né, mas em blogs, né, que denunciavam esquemas poderosos e que ainda não tiveram a sua morte, ou seja, a investigação dos seus crimes devidamente esclarecido. Então, acho que isso, de fato, é uma situação que precisa ser melhor estudada, melhor investigada, para que esses casos não aconteçam no nosso país. Isso não é uma situação só do Brasil. Agora, eu acho que para discutir liberdade de imprensa, nós temos que também discutir a liberdade de expressão. E muitas vezes a gente não diz que um dos obstáculos para o exercício do profissional, né, do jornalista, é o próprio veículo de comunicação, que muitas vezes censura e impede que o jornalista exerça
a sua profissão livremente. Então, eu acho que esse é um caso que nós precisamos discutir, inclusive para entender o que é liberdade de imprensa, o que é liberdade de expressão e como a mídia se comporta no nosso país hoje. Igor, vamos aceitar a provocação da Renata e vamos então entrar aí. A distinção que você faz entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão e, no caso dos veículos de comunicação, das mídias, impressa, televisiva, enfim, das várias mídias, internet, o que, de certa maneira, diminui ou restringe a liberdade de expressão do jornalista? São, de novo, os interesses econômicos, são as pressões das posições políticas também dos grupos de mídia? Bom, antes de mais nada, boa noite. É um prazer estar discutindo esse assunto aqui na TVT, que é justamente a tentativa de criação de uma alternativa, né, ao domínio da comunicação por grandes grupos empresariais, né? Eu trabalhei mais de 20 anos na grande imprensa, trabalhei na Editora Abril, trabalhei na Folha de São Paulo, né? Hoje eu participo de um jornal independente chamado Brasil de Fato, né? Então eu posso responder a essa questão de dentro, né? Quer dizer, você perguntou no começo quem é que mais restringe, né, o exercício da liberdade, né, no campo da comunicação. Quem mais restringe são os próprios donos dos meios de comunicação, como disse aqui a Renata Miele, né? Então, os jornalistas, os profissionais da imprensa, eles estão totalmente tolhidos pelos donos dos meios de comunicação. Quer dizer, eles só podem publicar aquilo que interessa às empresas, aos patrões, aos donos desses meios. E esse patronato empresarial, esses empresários, correspondem apenas a uma parte da diversidade de opiniões e de interesses que se expressa na sociedade brasileira, né? O setor mais conservador, o setor mais à direita, né? Então, a gente tem no Brasil uma situação paradoxal, porque existe formalmente a liberdade de imprensa, né? A censura acabou, né, desde o tempo dos militares, etc. Só que essa é uma liberdade que só pode ser exercida por alguns e outros. A maioria da sociedade brasileira não tem acesso à liberdade de imprensa, né? Eu vou te dar um exemplo. Agora, essa semana, estamos aqui em São Paulo, em plena campanha eleitoral da Prefeitura, saiu uma pesquisa do Ibope, contratada pela Rede Globo de televisão, e o principal veículo de informação da própria Rede Globo, que é o Jornal Nacional, não divulgou essa pesquisa, porque nessa pesquisa o candidato do PT, Fernando Haddad, aparecia na frente com uma ampla diferença maior do que nas pesquisas anteriores em relação ao seu adversário. Isso é ou não é censura, não é? Então, esse pequeno exemplo se refere a algo que se repete todos os dias, que eu vivi durante mais de 20 anos trabalhando dentro dos veículos. Quando eu propunha uma matéria que correspondia aos interesses dos donos das empresas onde eu trabalhava, eu recebia parabéns, era promovido, etc. Quando eu propunha uma matéria que não correspondia aos interesses desses donos, né, eu levava bronca, né, e essa matéria não era publicada, caía. Era chata, não era interessante, não era jornalística, né? O critério do que é jornalístico ou não é jornalístico é muito subjetivo, né? Então, é preciso desmistificar essa ideia da liberdade de imprensa. Então, vou aproveitar e botar o Leonardo na conversa, e inclusive pedindo para ele entrar nesse debate, até porque Leonardo está aqui na segunda edição, o livro do Leonardo, Latifúndio Midiota. Estamos falando aqui de grandes propriedades e propriedades de poucos. Sim. Certo? Crimes, crise e trapaças. O livro fala justamente sobre esses pontos que a Renata e o Igor descreveram aqui, que é uma grande concentração em conglomerados de comunicação que, infelizmente, como atuam com base numa visão totalmente mercadológica, atendem aos interesses dos seus patrocinadores, que são, via de regras, transnacionais, e o sistema financeiro, com as grandes empresas nacionais, monopólicas também envolvidas. Isso faz um filtro, na medida em que a publicidade é o que manda na linha editorial, se silencia o conjunto da sociedade, se criminaliza o movimento social,
se escanteia o movimento sindical, se isolam os partidos progressistas, em nome de uma pauta que não é a do interesse público, mas do interesse privado. Esse filtro é um atentado contra a democracia. E o livro, Latifúndio Idiota, Crimes, Crise e Trapaças, dialoga justamente com a prática antijornalística, que cala a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, porque, na verdade, nós não temos um espaço, assim como o Igor. Eu sou editor do site da CUT Nacional e sou também repórter especial do jornal Hora do Povo. Infelizmente, não existem critérios também para que a publicidade governamental atente para esse lado, que é justamente de garantir que 1000 vozes floresçam. Então, o que acaba acontecendo é que a concentração dos recursos em meia dúzia de donos dos grandes grupos acaba tolhendo justamente a possibilidade das pessoas terem acesso ao contraditório. Deixassem de existir, né? Mas que as outras pudessem entrar no jogo. Porque né? São vozes que não ecoam, são pessoas que são invisibilizadas. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, um companheiro, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira do Mato Grosso do Sul, teve o carro alvejado. Né? Felizmente não morreu, fugiu para o matagal e tal, até que a polícia chegasse. Há muitas denúncias em Três Lagoas contra uma empresa que está recebendo bilhões de recursos do BNDES, que é a empresa Eldorado Brasil. Inclusive, uma das empresas está me processando, e é o antigo presidente da CUT, porque nós denunciamos a voz do presidente do Sindimontagem, que alertava para risco de morte, que ele havia recebido várias ameaças. Isso não caiu na mídia. E a vida dele está em jogo. Bom, agora houve esse atentado devido a inúmeras denúncias que a federação está fazendo sobre crimes antissindicais. Os trabalhadores nessa empresa, que recebe bilhões do BNDES, estão bebendo água podre, a mesma água, o mesmo caminhão-pipa que transfere as fezes e a urina para a lagoa é o que busca água para o pessoal beber. Isso já foi denunciado para o Ministério do Trabalho, isso já foi denunciado para o Ministério Público. E é óbvio que, na medida que a mídia não repercute também esse dia a dia, fica algo totalmente tosco do ponto de vista da possibilidade das pessoas. Perde força a possibilidade dessa luta ganhar ressonância na sociedade. Né? Sim, agora, por exemplo, o companheiro objetivamente está correndo risco de vida. Agora, curiosamente, quer dizer, vocês estão apontando, fazendo pontuações importantes, que são argumentos que muitas vezes a grande mídia usa em oposição, né, a governos progressistas, né, ou usa como crítica chamando isso de censura. Quando você tenta ampliar as possibilidades das concessões públicas na radiodifusão, na televisão, sim, quando você tenta discutir marcos regulatórios para a imprensa, etc., isso é chamado de censura. Exatamente. Né? Recentemente, concluiu-se aqui em São Paulo a reunião da CIP, da Sociedade Interamericana de Imprensa, né? E que é uma organização que representa os interesses desses grandes conglomerados de mídia, não só brasileiros, mas como internacionais, né? E eles reiteraram em cartas, né, em manifestos, dizendo que há uma onda de censura, ameaça à liberdade de imprensa deles nos cujo países... maior exemplo seria a Argentina, né? Exatamente. A briga da Cristina Kirchner com o Grupo que, na verdade, aqui no Brasil é mal divulgado, quer dizer, propositalmente, porque nós sabemos que a grande imprensa, se quisesse, poderia fazer um bom jornalismo, mas não o faz. Porque, na verdade, a briga da Cristina não é especificamente com o Clarim. Lá foi aprovada uma nova lei dos meios de comunicação, buscando exatamente tornar mais transparente e mais público os espaços comunicacionais, então prevendo uma complementariedade para os sistemas público, estatal e comunitário, né? Então, onde você tem espaço para que não só os meios comerciais, mas os meios comunitários, ou seja, organizações sem fins de lucro possam ter acesso a
concessões de rádio e televisão, enfim. E, para isso, há regras antimonopolísticas, de que um mesmo grupo econômico não pode deter mais de uma concessão de rádio e televisão, não pode ter propriedade cruzada, o que é completamente... Propriedade cruzada, vamos lembrar, quer dizer, se o cara trabalha na mídia impressa, ele não pode ter televisão, ele não pode ter rádio... Que são leis republicanas, inclusive aplicadas nos países referências democráticas dessa elite, como a Europa, os Estados Unidos. E o Clarim possui mais de uma concessão. O Clarim é efetivamente um grupo monopolístico. Então, para se adequar às novas leis, ele vai ter que agora devolver um dos seus canais. Vai perder poder, é isso? Vai perder poder político. Agora, não é uma briga da Cristina contra o Clarim especificamente, ela não está querendo aplicar censura, ela está querendo promover diversidade e pluralidade. Eu estou vendo o Igor ali se apertando para entrar na conversa, mas eu preciso fazer um intervalo. Vou te colocar na conversa assim que a gente voltar do intervalo. Não sai daí.